Hoje o foco é como investir no exterior. Vou falar tudo que vocês precisam saber, as melhores formas, as vantagens e desvantagens de cada uma delas e quais são os primeiros passos que vocês podem dar para começar a investir. Bora lá? Olá, meu nome é Lilia Birra, sou assessora financeira e aqui nesse canal eu falo um pouquinho para vocês de investimento de uma forma também um pouco diferente. Hoje o nosso tema é como investir no exterior, tá? Então vamos começar falando onde investir, né? Quais são os países, porque exterior, vamos lá, né? É um conceito meio vasto demais. Onde que valeria a pena a gente investir quando a gente fala do cenário exterior ao Brasil? O primeiro local que todo mundo pensa é aonde, Thaís? Estados Unidos. Estados Unidos. E de fato, eu diria assim, a primeira opção de alocação quando a gente fala de investimentos no exterior, e eu vou explicar por quê. O dólar é a moeda de troca do mundo inteiro, né? Então, você estar atrelado ao dólar, de certa forma, é uma forma de você estar diluído aí o seu risco, não só, né, com o risco dos Estados Unidos, mas ela ainda é a moeda de troca do mundo inteiro, então é importante que você tenha uma exposição a ela, tá? Sem contar que o mercado americano é o maior mercado que a gente tem hoje no mundo. Eu tava pegando esses dados aqui pra vocês terem noção. A bolsa, né, de Nova York, ela tem um capital market, né, que é um tamanho de mercado de 23 trilhões de dólares. Ok? E aí, o mercado europeu, na Europa a gente tem diversas bolsas, né? Tem a Euronext, que é a maior bolsa. Adivinha qual que é o tamanho da Euronext, Thaís? Metade disso? Metade? Olha, essa foi um bom palpite. É metade, mas metade não é a Euronext. São todas as grandes bolsas de valores da Europa, todas somadas, dão metade da bolsa americana. A Euronext, ela tem acho que 4 ou 5, deixa eu conferir aqui. Aí, ó, 5 trilhões. Depois vem a de Londres, que tem 2,5, e depois a da Suíça, que tem 1,5. Então, você imagina a diferença de tamanho, tá? Então, quando a gente fala do cenário, né, de investimentos nos Estados Unidos, ele é um cenário enorme comparado com o dos países da Europa, por exemplo, e com muitas opções de investimento, tá? Outra vantagem do investimento nos Estados Unidos é que você pode investir, por exemplo, em alguns fundos que investem ao redor de todo mundo. Então, isso também facilita muito essa nossa alocação. E aí, investir ou não investir na Europa, né? Eu acho que você pode considerar como uma opção de alocação. Como você viu, a diferença de tamanho é muito grande, né? São mercados bem distintos. E hoje, assim, não vamos dizer assim, o local onde a gente vê mais potencial de crescimento, né? Então, eu já até comentei aqui um pouco sobre o livro do Ray Dalio, que ele fala muito sobre essas mudanças de ordem mundial e que a gente tá passando por uma delas, né? Daqui, a gente tem mais aí alguns anos aí de mudança de ordem mundial, no qual a perspectiva é que os Estados Unidos deixe de ser a potência mundial e que surja uma nova potência, né? Então, se a gente for falar assim, diversificação de risco, né, dos Estados Unidos, o ideal seria que a gente alocasse o nosso dinheiro nessa nova potência que está surgindo, né? Mas, e aí, como é que faz? Porque o país, vamos dizer, que tem mais potencial nesse sentido hoje é a China, que é um país extremamente complexo e inseguro pra gente investir, né, o nosso dinheiro hoje em dia. Então, talvez você poderia pegar ali algum país próximo, né, pra poder investir, mas ainda são realidades um pouco distantes do público em geral, tá? Então, por isso que hoje a gente ficaria, então, mais com a opção dos Estados Unidos. Se quiser diversificar um pouquinho para a Europa, ok. E tentar nos investimentos dos Estados Unidos, se quiser, algum fundo que tenha esse investimento diversificado, né, em vários países do mundo, como uma forma de diluição do risco também. Bom, então, como investir no exterior, né? Quais são os passos ou as opções que a gente teria, tá? A primeira opção, que não é um investimento no exterior, mas de certa forma você tá ali aproveitando um pouco, né, desse risco da realidade do exterior, são fundos cambiais que a gente tem aqui disponíveis no Brasil, tá? Então são fundos de varejo que você pode investir na sua corretora ou no seu banco, que costumam ter uma taxa de administração um pouco alta e que você não tem muito controle de quais são as decisões cambiais que estão sendo tomadas ali, mas já é uma primeira exposição. Uma segunda opção, para quem ainda também não está nesse momento de levar o dinheiro para fora, e que é uma opção que eu gosto muito, são os ETFs, né? Então aqui no Brasil a gente tem alguns fundos passivos, se vocês quiserem eu falo mais desse assunto por aqui, mas a gente tem alguns ETFs que estão atrelados a investimentos no exterior. Então tem, por exemplo, né, fundos atrelados aos índices da bolsas americanas, que é muito bom. E tem também um que eu achei há pouco tempo, Thaís, não sei se eu te contei, fundos, um ETF atrelado a títulos do Tesouro Americano. Olha que legal.
Então você consegue investir, né, de certa forma, no Tesouro Americano por meio de um ETF aqui no Brasil. Outra opção que é muito comum e que é até para quem vai viajar para o exterior, às vezes é uma boa opção, é trabalhar com bancos digitais no exterior. Então hoje a gente tem, inclusive, bancos no Brasil que prestam esse tipo de serviço, né, de você ter uma conta no exterior, quanto bancos internacionais mesmo, como a Wise. Eu sei que o C6 aqui faz isso, né, você tem uma conta no exterior. Na Europa tem o N26, que é um banco também muito famoso lá. São bancos digitais que te permitem ter uma conta em euro ou em dólar e ter um cartão de débito para poder fazer as suas transações. Então, nesse sentido, você já tá aí, né, correndo o risco do câmbio, você já tá investindo em outra moeda e você tem ainda o benefício, se for viajar para o exterior, de poder usar o seu cartão e não pagar aí o IOF absurdo do cartão de crédito. É uma boa, viu, Thaís? É uma boa, já usei o Wise. É bom demais, né? Muito prático. Qual o problema dos bancos digitais do exterior? Eles não te dão a opção de investimento. Então, seu dinheiro está lá, meio que, tipo assim, parado na conta corrente, né? Você vai estar, claro, protegida do risco Brasil, mas você não pode investir em algo que te tenha uma rentabilidade maior, tá? Agora, se você quiser investir, então, em algo que te dê uma rentabilidade, aí você vai ter que migrar para uma corretora de valores. Que nem a gente tem corretoras aqui no Brasil, a gente tem também corretoras no exterior que abrem contas para brasileiros, ok? Você abre a distância, não precisa ir lá, é muito tranquilo, fácil de fazer. Quer o nome de algumas aí pra vocês anotarem? Olha, tem a Avenue, que é uma muito famosa porque ela foi criada por brasileiros, né, lá em Miami. Então, acaba que o pessoal gosta muito de usar a Avenue. Eu só acho, às vezes, a taxa de câmbio da Avenue não tão boa, assim, sabe? Tem a Charles Schwab, que é uma corretora muito grande americana. A Interactive Brokers, que também é imensa. O legal da Interactive Brokers é que ela permite investir em outros países também, não só nos Estados Unidos. Tem a TD Ameritrade. A TD Ameritrade, vou te contar, viu? Eu fui abrir conta, eles me pediram pra mandar um fax. Fax ainda existe? Não, aí eu falei, fax é demais. Mas enfim, são muitas as opções que a gente tem. Me conta aqui qual que é a corretora, se você já investe no exterior, qual que é a corretora que você usa, ou alguma que você gostaria que eu avaliasse, falasse o que eu penso a respeito, tá bom? E a última opção é investir por meio de bancos mesmo no exterior, né? Os bancos já são um pouco mais complicados, a grande maioria dos bancos, né, que não são bancos digitais, eles não te permitem abrir uma conta à distância, né? Muitas vezes é só quando você está no exterior, ou se você tem uma residência, uma moradia no exterior, e muitas vezes também as opções de investimento lá são mais limitadas, ok? Às vezes a corretora faz muito mais sentido para quem tá aqui do que investir num banco mesmo no exterior. Bom, esse foi o panorama inicial, então, de como que vocês fazem para investir no exterior. Deixa aqui no comentário as suas dúvidas, que eu posso fazer um próximo vídeo respondendo as dúvidas de vocês. E já deixa o seu like, compartilha o seu vídeo com aquele amigo que tá meio em dúvida se tá na hora ou se não tá na hora de investir no exterior, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!